Olá, seja bem-vindo ao Lidericast, mais um episódio para fazer parte desse arsenal para você se munir de conhecimento, para liderar, para pastorear e para ser um ótimo cristão, um ótimo indivíduo na sociedade, porque eu creio que tudo que a gente trata aqui serve não só para o mundo eclesiástico, mas também para o mundo secular. Amém? E hoje a gente tem pessoas muito bacanas. Vou deixar o meu pastorzão se apresentar aí, para quem não conhece ele. É isso aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual horário que você está assistindo, mas seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o pastor Bruno Gouveia, como eu sempre me falo, me queira bem que eu te quero bem e o Senhor também. Hoje nós estamos com mais um pastor na mesa de igreja local, que vai poder compartilhar um pouco da sua experiência com você que está nos assistindo, para que você possa se desenvolver naquilo que você é e naquilo que você faz. E sem perca de tempo, Suelen, eu já quero pedir para o pessoal que está em casa curtir, se inscrever, comentar. Se você não é inscrito nesse canal ainda, todas as semanas nós temos um conteúdo para potencializar tua liderança, tua igreja e fazer você avançar. Mas eu, sem perca de tempo, quero deixar se apresentar mais um pastor essa semana que está aqui na mesa. Passo agora a bola para que ele possa se apresentar. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor Bruno. Bom dia, Suelen. Bom dia a todos que estão assistindo, ou boa tarde ou boa noite. Meu nome é Diego Anchieta, sou pastor, um jovem pastor há 8 meses, recentemente, né, iniciando nesse propósito que é o ministério, esse propósito maravilhoso. E estamos aqui trabalhando com bastante dedicação. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com este convite, pastor Bruno e Suelen. E eu tenho certeza que a gente vai passar um tempo aqui maravilhoso, vai ser fabuloso tudo que a gente vai poder compartilhar. Vai ser uma troca de experiência e você que nos assiste com certeza vai ser munido de informações importantes. Inclusive, pastor, esse final de semana eu estive em Itapema com os meus pastores, pastor Wagner, pastora Linda, e agora estou com vocês aqui que são referências, e eu penso que quem senta à mesa com quem é referência ganha uma munição para ter resiliência e seguir um propósito. Então eu estou sendo muito, muito abençoado de estar aqui com vocês. Que Ele legal. E a gente quer ser abençoado também com a tua história, com a tua, habilidade, aquilo que você já tem aprendido nesse tempo de pastor como igreja local, mas na época que você também pastoreava jovens, liderava, enfim, Sim. daqui a pouco tu vai contar a tua história. Passo para a Suelen começar então as perguntas e a gente poder crescer. Então vamos começar a nossa conversa a respeito do pastoreio, né, pastor, da sua experiência. O pastor Bruno falou, você já liderava jovens, já era bastante envolvido. Então, apesar de ter esse, pequeno curso, né, 8 meses, mas o senhor tem uma aparência, e não é só uma aparência por fora, mas é de dentro para fora, Sim, que gera muita autoridade, né, reconhecimento. sim. E essa questão de pastorear, como é que foi essa chamada? Nós tivemos um podcast aqui, até você fique à vontade para assistir, se chama, né, fala sobre o chamado. Como é que foi a sua chamada? Como é que você sentiu isso queimar dentro do seu coração? Legal. Pergunta bem interessante, e eu pensei nisso, na verdade, porque eu sou convertido há 14 anos. E desde o início da minha conversão, foram algumas ministrações que eu participei, e era com muita constância que eu recebia algumas profecias. Às vezes eu não queria, eu não esperava, eu estava sentado lá no meio, lá no fundo, e o pastor estava ministrando, me chamava, e alguns pastores até com um perfil mais conservador, mais tranquilo, estava ministrando, aí me chamava, liberava uma palavra, isso com uma certa constância. A partir daí foi sendo gerado no meu coração, pastor Bruno, o desejo de servir, o desejo e o entendimento de participar da obra do Senhor de uma maneira efetiva, não apenas ser um consumidor. Então, a partir daí, a minha mente começou a ser trabalhada pelo Espírito Santo com esse interesse, esse desejo de participar. Como eu disse, eu sou convertido há 14 anos, mas as coisas aconteceram bem rápidas no início da minha conversão. Inclusive, quando eu entrei na igreja quadrangular, lá no bairro Sacos Limões, sentei na última fileira, pastor Bruno, com a minha esposa, e o pastor fez um apelo, perguntou: "Quem quer aceitar Jesus?". Eu, bem discreto, levantei a mão assim: "E querido pastor,
É diferente a igreja naquele tempo, bem clara, diferente da igreja Sem, que tem aquele ambiente legal, que tem aqueles confetes, aquela coisa divertida e até um pouco discreta, diferente, aquele um baita templo bem branco, assim, eu levantei a mão discretamente, ele falou: "Tá, mas agora levanta a mão bem alto", levantei a mão bem alto, "agora vem aqui pra frente", eu disse: "Tá, mas ele tá se passando agora esse pastor, né". Hum. Quando eu cheguei lá na frente: "Sobe no altar". Então foi mais uma coisa ainda, subimos no altar, eu e minha esposa, e nós fizemos uma oração aceitando Jesus, e aquele pastor ele disse assim: "Vocês vão ministrar o evangelho sobre este altar". E eu ri por dentro como Sarai riu, Hum. porque eu estava no meu primeiro dia naquela igreja, e ele liberou aquela palavra dizendo que eu ministraria sobre aquele altar. E passaram-se, pastor Bruno, 3 anos e eu estava ministrando sobre aquele altar. E o Espírito Santo me fez lembrar, porque apesar de estar liderando uma igreja de forma integral, como um pastor sênior, pastor titular, eu já tenho 10 anos auxiliando. E eu sempre me vi como um auxiliar. Tanto é que eu fui convidado pelo pastor Wagner, que é superintendente na região de Itapema, para trabalhar com ele. Fiquei lá por 3 anos, vivendo a igreja literalmente, porque nós morávamos em um apartamento que fazia parte, que era anexo à igreja, então a nossa vida era praticamente 24 horas por dia, desde da abertura da igreja, à limpeza, ao pastoreio, ao atendimento, a ministrar celebrações de casamento, a orar na casa dos irmãos, então nós tivemos ali uma imersão muito profunda de 3 anos que eu acredito que nos deram uma bagagem. Aí juntando esses 3 anos com o anseio que o Espírito Santo colocou em nossos corações, meio da pastora Carol, nós fomos enviados e aqui estamos trabalhando com bastante intensidade, bastante paixão e desejo de servir o reino de Deus. Que legal, Diego, ouvir tua história. É muito legal porque eu vejo, desde o momento que eu te conheci, você caminhando muito próximo, né, ao seu pastor e trabalhando debaixo de uma palavra, trabalhando debaixo de uma direção, e isso é saudável. Mas eu ainda tenho uma pergunta para te fazer também, porque às vezes tem alguns pastores que estão vivendo essa mesma estação no ministério que você está vivendo, né. Por eu conhecer um pouco a tua história, para quem está em casa nos acompanhando, o pastor Diego ele veio de Itapema, não para implantar uma igreja, Sim, mas para assumir uma igreja que não estava tão bem estabilizada, né. exato. Há uma diferença entre a implantação de uma igreja, e assumir uma igreja que já Sim, passou pastores por ali, que talvez pessoas não deram certo e não conseguiram sim. frutificar. Quais são os desafios? Como que tem sido, mas quais são os desafios que um pastor vai enfrentar, que um líder vai enfrentar quando ele chegar num novo ambiente para assumir, não para Sim. implantar, mas para restaurar um trabalho que já começou? Que pergunta inteligente, Uhum. pergunta maravilhosa. É muito desafiador, porque a cultura ela já foi impactada. E daí tem muitas coisas positivas, pastor Bruno, mas também tem algumas coisas que não são tão positivas assim. Então a gente precisa reconstruir uma cultura, diferente de implantar com a identidade desde o início. Então fazer, isso, algumas coisas precisam ser quebradas, restauradas do zero. Isso custa muito tempo. Uhum. Custa muita entrega e também as pessoas que fazem parte dessa cultura, elas precisam se permitir, ser moldada pelo Espírito Santo, com aquele direcionamento que Deus está dando para os pastores daquela estação. E muitas coisas foram, transmitidas, muitas coisas com muita sabedoria, inclusive recentemente eu fiz um ato na nossa igreja de honrar todas os pastores que passaram por lá, em oração, abençoando aquele local, eh anulando qualquer palavra ou sentimento negativo, para que a gente pudesse viver em um ambiente saudável. Eu falo isso de uma forma espiritual. Então, para que as pessoas, valorizassem tudo o que foi transmitido de maneira positiva e esquecessem, eliminassem aquilo que não foi bom para elas, para que a gente pudesse caminhar olhando para Cristo. Mas gera, muito investimento, porque o tempo que poderia ser implantado, que poderia ser investido, eh, cuidando de uma identidade do zero, formando com um discipulado, com as escrituras, a gente precisa estar resolvendo questões que ficaram pendentes. Então isso acaba ocupando um tempo que poderia gerar um crescimento muito mais rápido. Então a gente tem essa paciência, a pastora Carol e eu, porque a gente sabe que a gente está trabalhando dessa forma, a gente está reconstruindo e não construindo do zero, né, e Uhum. gera um tempo.
Verdade. Você falou sobre vou só fazer mais uma sobre Uhum. isto Fica à vontade que eu tô você aqui, ó. fazer. Você falou da parte desafiadora, que é a parte da reconstrução, de tirar os entulhos, de, Sim, eh, mudar a mentalidade das pessoas que ali estão, mas você falou que também tem partes positivas. sim. Quais são as partes positivas que você encontrou chegando, nessa nova região que você assumiu? Sim, porque houve um treinamento, então muitas pessoas foram treinadas de maneira positiva. Eu acredito que a igreja, ela tem processos, tem estações para todo mundo que chega, as pessoas elas são cuidadas, são tratadas, depois elas são treinadas e enviadas, encaminhadas. Então eu peguei pessoas que estavam no primeiro estágio, algumas no segundo do treinamento e algumas outras até mesmo sendo, encaminhadas para o envio. Então eu peguei pessoas, em todos esses estágios e elas, algumas, né, não posso dizer todas, mas algumas ou boa parte ainda estão com aquele coração ardendo de amor pelo evangelho, sedentos pelo Espírito Santo. Então essa parte é sempre boa, porque é maravilhoso caminhar com quem tem o mesmo anseio, é maravilhoso caminhar com quem tem o mesmo desejo, do coração ardendo para ter mais alimento do Senhor, para ter mais alimento do Espírito Santo. Então, por mais que houve algumas coisas que geraram uma quebra, que geraram algum conflito, tem pessoas que já estão não na primeira etapa, mas já estão na segunda ou na terceira, que nos dão motivação também. Nós somos motivados por um propósito, então eu não posso dizer que são as pessoas em si que geram essa motivação, mas o propósito que o Senhor nos deu. Então nós temos cuidado com aquelas que estão em todos os estágios, mas de fato, essas que já passaram pelo primeiro, que já estão no treinamento, se preparando para o envio, gera vigor, porque eu penso que nós temos que ter pessoas para caminhar ao nosso lado, do mesmo nível, para que a gente troque ideias, para que a gente ore juntos, pessoas superiores para nos munir, dar fomento para nosso ministério e também pessoas num nível abaixo para que a gente possa servi-los, né, transbordar aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Então, tem esses 3 tipos de pessoas e isso nos motiva, porque nós só podemos cumprir, Suelen, o nosso propósito se houver pessoas ao nosso redor. Então, Verdade, tendo pessoas ao nosso redor, a gente está cumprindo nosso propósito, isso é algo bom. verdade. O pastor Diego abordou uma coisa muito interessante agora, né, classificando em 3 níveis, aquele que está acima, aquele que está no mesmo nível e aquele que está abaixo, porque isso gera mesmo um organismo vivo. E aqui o nosso intuito é isso, é caminhar ao lado, às vezes à frente, né, e às vezes dependendo daquilo que a gente como a gente tem as nossas convivências e vivências aqui, a gente aprende muito. E dentro da chamada, pastoral, assim, a gente fala muito sobre isso, e fala muito sobre o discipulado, tanto em que a gente tem uma cobertura enquanto pastor, né, e a gente dando cobertura para outros. Hoje, pastor Diego, como é que o senhor organiza esse ciclo de amizades, esse ciclo de discipuladores, assim? Quem te discipula, quem você busca, quem você procura, como é que é? A igreja a qual eu faço parte, ela é dividida por regiões e tem superintendentes. Hoje eu tenho um superintendente direto, que é o superintendente aqui da cidade de Florianópolis, mas eu tenho um pastor, que é o pastor Wagner, que caminha comigo há bastante tempo e é uma pessoa que me encaminhou. Nós temos uma história de caminhada de aproximadamente 8 anos, então ele acaba se tornando ainda o meu pastor, por mais que eu tenha o meu superintendente. Uhum. Mas eu honro o meu superintendente, obedeço todas as orientações, mas quem é a pessoa que me instrui, que me ajuda na jornada, que me encaminha, e inclusive nós tivemos uma conversa essa semana, e a questão de ter um pastor, de ter alguém acima, nem sempre é fácil e agradável. E eu acredito que é isso que tem impedido algumas pessoas de desejarem ter um pastor. E quando eu falo em pastor, eu não estou falando em uma cobertura espiritual ou alguém que vai guiar cada passo que você vai dar, mas alguém que vai te dar uma instrução, que vai te dar uma orientação que é importante para o seu chamado, que é importante para a sua família, para os seus sentimentos. E mais uma vez, esse final de semana, eu estava com o meu pastor em Itapema e conversando, as nossas famílias, nós conversando, e ele me passou uma orientação que foi um pouco, assim, em desacordo com aquilo que eu estava planejando. E gera um pequeno impacto, mas é isso que nos torna, pessoas, com a possibilidade de serem encaminhados mais rápidos. Então, eu tenho o pastor Wagner, que é o meu pastor, tenho meu superintendente,
tenho a minha esposa que caminha do mesmo nível que eu, a pessoa mais próxima, pastora temente a Deus, que me ajuda muito, aquela pessoa de oração, de muita fé, e também nós temos as pessoas ao nosso redor que nós discipulamos, e a pessoa principal para estabelecer de maneira bem clara esses 3 níveis, então eu deixo meu pastor, pastor Wagner, a minha esposa que está no mesmo nível, e a pessoa principal que está abaixo é a nossa filha Joana, de 2 anos e meio, que é quem nós discipulamos e nós colocamos a nossa energia, a nossa fé voltada inicialmente no discipulado dela, né, que por mais que ainda ela não tenha a consciência em perfeito estado para absorver tudo, nós sabemos que o cuidado, o afeto, o carinho, desde agora, é a maior forma que nós temos de discipular alguém. Então, são as maneiras que eu vejo de ter as pessoas desses 3 níveis acima, no mesmo e abaixo. Que legal. Eu costumo falar que, a Bíblia vai dizer que quando Saul perde as jumentas, ele ou quando quis, na verdade, né, perde as jumentas, ele envia Saul, o filho, para procurar. E durante 2, 3 dias eles procuram ali e eles não acham. E Saul quer desistir. E ele fala: "Ó, vamos voltar, porque senão meu pai vai parar de ficar preocupado com as jumentas, tá ele e um servo, e vai se preocupar conosco". Só que olha a importância de a gente ter estar envolvido com pessoas que nos dão bons conselhos, né. Porque o servo fala assim: "Não, olha, não vamos para trás. Nessa cidade há um santo homem de Deus, que tudo que ele fala acontece", falando acerca de Samuel. Então, um bom conselho nos reorganiza emocionalmente. Um bom conselho, ele faz com que a gente não desista no momento que a gente quer retroceder. Eu costumo falar que, ter um mentor não é só alguém que dá um bom conselho, porque Saul vai olhar, apesar de Saul ser o chefe e o servo ser um escravo, mas quando a gente para olhar numa ótica que quem orientou foi o servo, mas eu acredito que ter um pastor não é só ter alguém que dar um bom conselho, mas é ter alguém que investe na gente. Porque quando Saul fala assim: "Mas a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada para levar para Samuel, para o homem de Deus, como é que a gente vai se apresentar com a mão vazia?". A Bíblia vai falar que o servo tem 3 ciclos de prata, e agora ele dá para que eles possam ter uma resposta. Porque caminhar debaixo de discipulado, eu acho que é isso, é a gente estar aberto para receber bons conselhos, mas ter alguém também que investe no nosso futuro, Uau. que investe no nosso chamado, né. E eu acho isso muito importante. Mas agora fechando isso e concluindo, quero te fazer mais uma pergunta, sobre pastoreio, vida pastoral, até para abençoar quem está em casa, né. Hoje você está pastoreando a igreja, só que vou te fazer uma pergunta pessoal. Você vive só da igreja ou você faz alguma coisa paralela para agregar a sua renda? Sim, Porque nós sabemos que muitos pastores, no início, assim como eu, nós não temos a disponibilidade ou a facilidade de viver só da igreja, porque a sim. igreja ainda está nascendo, porque a igreja ainda está sendo organizada e a gente precisa fazer algo, paralelo, né. Que conselho que você dá? É possível sim fazer com excelência, se esforçar, porque as desculpas de alguns pastores que às vezes não conseguem ter resultado no início, porque o início é a semente, e se a gente menospreza a semente, a gente não vive a colheita também. Sim, Só que às vezes as pessoas elas se escondem por detrás da dificuldade de: "Ai, que eu não tenho tempo para preparar um sermão, é sim, que eu não tenho tempo para visitar, é que eu não tenho tempo para orar". E na verdade a gente sabe que quem quer dá um jeito, quem sim. não quer arruma uma desculpa. Apesar que dividir o tempo, ser bivocacional, ter que pastorear e ter que trabalhar do secular é uma dificuldade imensa. Hoje eu não passo por isso, mas já passei por isso também. Mas é o início, né. Como que é a tua realidade? Que conselho que você dá para esse pastor que está desanimado, que Sim. vive essa realidade que talvez, seja presente em muitas igrejas, né? Sim. É curioso, porque quando eu estava em Itapema e era auxiliar, eu vivia de forma integral, né, em tempo integral, servindo a igreja. Eu tinha recursos para isso, e hoje, sendo pastor titular, eu divido as minhas tarefas pastorais com um trabalho secular, né, que é maravilhoso. Eu trabalho como condutor socorrista, então eu faço transporte de pessoas para hospitais, né.
O bom é que Isso tu já vai declarando a cura, ele já vai entendendo não, já hospital. vai Hã. declarando Hã, a hã. cura com certeza e tem uma relação bem interessante, inclusive eu gravei um stories outro dia, porque o trabalho pastoral em um dos seus estágios é pegar pessoas feridas e dar um primeiro tratamento, mas encaminhar ao médico dos médicos, né. Nós não podemos fazer de maneira integral, todo aque dar todo o resultado, mas o Senhor ele consegue, então nós encaminhamos pessoas. E totalmente ligado ao meu serviço, que eu encaminho pessoas até o hospital, sendo condutor socorrista, dirigindo ambulância aqui na cidade. E eu quero dizer que dá, querido pastor, com certeza você consegue, com organização, com disposição, você vai poder sim, fazer um trabalho de excelência na sua igreja, pastoreando e também cuidando da sua família com fomento, né, com provisão. Então tem essa possibilidade. Gera mais investimento de tempo? Com certeza. Eu sei que é temporário, daqui a pouco eu vou estar em tempo integral, porque esse foi o meu plano, e eu acredito que em pouco tempo eu estarei em tempo integral novamente à igreja, mas eu faço isso com muito carinho, com muita excelência, porque eu sei que é provisão até mesmo para a igreja, é provisão para minha família, e quando eu olho para as escrituras eu vejo Paulo que também trabalhava, e ele deixava isso claro até mesmo para as igrejas que ele passava, que ele fazia para não gerar custo para as pessoas, para as igrejas. Então foi a realidade de Paulo naquele período, foi a realidade naquela estação, para aquela cultura. Com certeza ele foi bem-sucedido em tudo que ele fez, porque ele temeu a Deus em primeiro lugar e fez com muita excelência e conseguiu conciliar. Então nós temos ele como uma referência para sabermos que a gente pode conciliar sim o trabalho junto com o pastoreio, que é uma profissão junto com a vocação. Nós conseguimos dar seguimento fazendo isso com muita excelência. Consigo separar tempo para oração, consigo separar tempo para preparar as mensagens, para cuidar dos irmãos, para fazer as visitas. É com organização, com disposição, a gente consegue seguir. Que legal, isso é muito importante porque, se tem uma coisa que me dá agonia, é quando eu vejo pastores que choram sem fazer nada, né. Porque aí eles choram para as pessoas e nós não temos, não tem nada e tal, e não sei, só que eles não buscam, nem que seja empreender ou trabalhar no secular ou fazer algo para ter uma fonte de renda a mais, né. E é muito legal ouvir de um pastor que está assumindo um trabalho recente e que decidiu não dar desculpa e encarar a realidade e falar: "Cara, eu vou ter que dar meu jeito nesse momento Sim, provisório, mas para não ser um peso ou um chorão", né. sim. E é muito legal, você estava falando, eu estava me lembrando de Davi, porque Davi, ele, enquanto pastoreava as ovelhas, ele também aprendia a tocar harpa. E o que abriu acesso para Davi dentro do palácio foi porque alguém comunicou: "Ele é um bom harpista". Ou seja, o que ele faz bem feito, tá, mas como alguém tem capacidade de se dedicar à música e ser um músico diferenciado para ser lembrado, e ao mesmo tempo ter que trabalhar o dia inteiro cuidando de ovelha, protegendo ovelha, é porque por algum período ele fez 2 coisas ao mesmo tempo. Só que no momento que era para estar hoje, trazendo para os dias de hoje, no TikTok, no Instagram, vendo o jogo do Flamengo, não que isso não possa, né, Ah, não. só que no tempo paralelo, ele se dedicava em algo que abriria uma porta para ele no futuro, né. Sim, Então isso é muito legal de ouvir, mas vou deixar É, hoje é, existe uma distração disfarçada de rotina, né, sim, porque o nosso celular está na nossa mão, né, mas ao invés de estarmos produzindo, muitas das vezes estamos consumindo. Isso pega qualquer um, né, pastor, a gente fica muito, né, sim. trabalhando aqui pelo telefone, então existe isso, né, uma distração disfarçada de rotina, disfarçada, né. Mas vocês falando, vocês citando a Bíblia e vem vários flashes, né, o pastor comentou sobre Davi, ou sobre a chave de acesso, né. Você, pastor, depois de ter aceitado Jesus, né, como é que foi? Qual foi o acesso que o Senhor teve para começar a servir? Foi a música também? Porque o senhor é Sim, músico sim, também, né? interessante, né, toda essa ligação, né, porque eu olhando Davi, ouvindo vocês falando de Davi, e ele, tocava a harpa, enquanto ele também cuidava das ovelhas do seu pai. Ou seja, ele tinha uma responsabilidade com o compromisso que era de seu pai, lhe dado a ele, e também tinha um compromisso com Deus em adorar o Senhor, né, com a harpa. E isso foi gerando
confrontando o povo, o exército do Deus de Israel. Ou seja, ele cuidava das ovelhas que era do seu pai, e ele chegou no ápice, né, onde ele teve um reconhecimento, e ele lutou pelo nome do Senhor de Israel, pelo nome de Deus de Israel. Então ele tomava esse posicionamento, porque ele assumiu a responsabilidade cuidando das coisas do Pai e também cuidando das coisas de Deus, adorando e lutando por Deus. Relacionado à música, que dá para fazer uma ligação, eu escrevi uma música que se chama "Estou em Obras", que eu gosto muito dessa canção. Inclusive que é o Sei Norte da Ilha gravou, né. Exatamente, a galera do Norte Music, né, gravou essa canção. É uma música que fala muito comigo, e é a minha realidade, foi a minha realidade. Inclusive é bem curioso, quando o Senhor me deu essa canção, eu estava em uma reunião de jovens e eu estava entristecido naquela tarde. Foi uma tarde, eu estava chateado, eu não, de fato, não queria estar ali naquele momento. E no momento da oração, em que o pastor conduziu a oração, nós fizemos uma oração e eu liberei meu coração para o Senhor naquele momento. E eu comecei a declarar aquela canção, e a canção começa dizendo: "Quando eu deixo o orgulho, quando eu reconheço que te conheço pouco", essas coisas que são uma sinceridade do coração, foi que foi gerando o restante da canção. E é uma música que tem abençoado algumas pessoas, eu recebo muito feedback positivo, as pessoas falando que gostam muito dessa canção por conta, da humanidade que ela traz, né, das nossas limitações, mas a gente reconhece que estamos em obra, e o Senhor, ele vai concluindo a boa obra em nós, independente da estação que nós estamos. Se é uma estação boa ou ruim, ele vai concluindo a obra. Tanto é que em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, que o apóstolo Paulo fala que o Senhor, ele vai concluir a boa obra, ele inicia nos primeiros versículos elogiando a igreja, falando: "Olha, eu sou grato a Deus por vocês, pela cooperação que vocês têm dado ao evangelho. Toda vez que eu oro, eu lembro desta cooperação", ou seja, eram pessoas boas, mas ele falou: "Mas o Senhor ainda tem uma obra para concluir, para fazer em vocês". Então, de fato, a música, ela tem me dado acessos até de conhecer pessoas novas, e hoje eu estou aqui com o pastor Bruno, e eu acredito que o início da gravação dessa canção, através do Caio, né, do Júnior, que foi essa ponte, tem gerado isso. E eu acredito que as canções ainda, elas vão continuar me cercando o local, o ambiente que eu estou, a a igreja que eu estou. Inclusive nós gravamos uma canção ali na nossa igreja, né, uma canção que o Senhor me deu. Nós fizemos recentemente a gravação de um clipe, porque eu acredito que a adoração, ela é extremamente necessária, ela gera resultados, muito produtivos e espirituais. Inclusive Davi, ele tocava a harpa, e o espírito saía de Saul. Então essas questões musicais, elas são muito profundas, mais do que uma questão artística de distração ou de lazer. Ela tem uma propriedade no reino de Deus muito, muito impactante. Eu acredito que Deus sempre vai nos dando, no decorrer da caminhada, ferramentas que em algum momento parece não fazer sentido, mas que numa parte da nossa história vai fazer toda a diferença, né. Eu me lembro que quando eu vim implantar a igreja do zero, eu tive que pegar o violão e aprender a tocar e a bater. Não, de verdade, essa semana eu estava vendo, a banda era Seu Delano no violão, para quem é da comunidade sabe, era eu no teclado, era o tio da Gleice no baixo e o Eliseu na bateria e a pastora cantando. Então hoje a pastora canta bem, depois de 7 anos cantando, fazendo aula de canto, mas naquela época não cantava nada, eu não tocava nada, mas a gente estava brincando esse final de semana, eu estava com um casal de amigos, eu falei: "Ah", eu ficava na porta cumprimentando, aí eu ia fazer oração, aí eu tocava, aí eu descia, distribuía os envelopes, aí eu subia, orava, porque a gente no início bate o escanteio, cabeceia, faz tudo. E eu queria que tu desse um conselho, porque talvez você viveu uma realidade, está vivendo, assim, parecida, que às vezes não tem tantas pessoas, tantos voluntários, mas o que que você dá de conselho para esse pastor que vive essa realidade hoje, né? O pastor Sim. que está começando ou que ainda não conseguiu romper, qual o conselho que você dá para ele não se desmotivar, né? Eu poderia acrescentar aqui e falar: "Porque eu não parei, hoje a gente tem um grande time". Então a perseverança, Sim. ela é um dos princípios que eu poderia aconselhar você, pastor, mas eu quero ouvir do pastor Diego hoje. Precisa ter muita coragem, gente, precisa ter muita coragem, porque de fato é desafiador, mas sempre valorizar a excelência, né.
Às vezes nós, passando por algum apuro, a gente coloca qualquer pessoa, a gente não se preocupa muito, porque a gente quer fazer um momento de adoração, a gente quer ter um momento de louvor. E quando eu falo em excelência, com certeza tem relação com a técnica, mas também, principalmente, com a questão do que cada pessoa está carregando, né, a essência que aquela pessoa está carregando para estar ministrando louvor na sua igreja. Às vezes a gente faz as coisas um pouco apurado e por conta, dessa necessidade, a gente acaba não tendo tempo de mesa com essas pessoas, não entendendo, não compreendendo a realidade dessas pessoas, e isso eu acho que é o princípio do zelo e também da excelência. Com certeza a questão da técnica é necessária, mas precisa ter esse cuidado. Porém, não dá para dar desculpas, como o pastor falou com muita propriedade, porque nós podemos tocar. Eu muitas vezes faço louvor da minha igreja, eu faço louvor, toco violão, o meu companheiro lá, ele toca o outro instrumento, a gente vai fazendo, a gente vai trabalhando, e o Senhor, ele tem acrescentado. Rapidamente, logo que nós assumimos essa igreja, não tinha um time de louvor, era playback, as irmãs, sabe aquele perfil de igreja bem Uhum. bem da antiga mesmo, sabe, playback, irmã. E eu disse: "Não", depois que eu coloquei o pé ali, não, playback nunca mais, e de fato nunca mais teve. Eu faço, mas playback não tem, eu não gosto muito, sabe. E o Senhor acrescentou outras pessoas, mas por alguns motivos eles precisaram sair, mas eu tenho certeza que o Senhor já está preparando e nós continuamos fazendo com perseverança. Inclusive, nós temos o Alexandre, que ele ministra o louvor ali na igreja, ele é professor também, então ele está dando aula para alguns alunos, e eu acredito que num curto espaço de tempo nós teremos alguns alunos que se tornarão, Músicos. participantes, músicos, né. Então tem crianças ali com muito talentosas, e eu tenho certeza que num curto espaço de tempo a gente vai ter um time bem abençoado, bem top de louvor. Então precisa ter coragem, precisa ter zelo pela obra do Senhor, tendo tempo de mesa com as pessoas que vão servir, para que a pressa não gere algo que deve ser positivo e acaba se tornando negativo por não ter, como eu disse, não é uma investigação, mas é um tempo de mesa, uma análise para sentir o coração, para conseguir encaminhar, instruir, pastorear quem está sobre o altar. Eu acho que esse é a maior dificuldade, porque tem gente que ele é bom, tem até o coração, mas ele não quer passar pelo processo. E eu tenho dificuldade de botar gente no púlpito, seja em qualquer posição, mas principalmente no púlpito, seja para cantar, pregar, que o cara vai estar e daqui a pouco o cara vai embora. Sim, Porque isso enfraquece, isso é um conselho para você, pastor. Isso enfraquece a nossa liderança a nível da igreja. Porque a igreja fala: "Pô, já botou, já fez, o cara já largou, o que que tá acontecendo?". sim, E às vezes tem pastores que estão nesse ciclo pela necessidade, botam, logo as pessoas já saem do altar, saem da igreja, sim. e aí você fica assim, tem gente que não entende, tem gente que sai da igreja, por não conseguir passar por esse processo, mas é muito importante. O pastor falando, né, e o pastor Bruno sempre fala muito isso. Quando nós estamos em um estágio e nos comparamos com outra pessoa, ou outra igreja, outro pastor que está em outro estágio, isso acaba nos matando um pouco, né? Vendo o pastor Diego falar, ensinando crianças, né, que Sim, estão ali, o futuro está ali, né? sim, Eh, então, essa paciência de passar pelo processo, né? Essa paciência de passar pelo processo da espera, mas não só esperando, mas produzindo, né? O senhor, em algum momento, o senhor já olhou e falou: "Ah, queria ser igual", mas usou isso para se motivar ao invés de, né, denegrir? Como que é esse processo de comparação que a gente sabe que acontece, que talvez quem está em casa está passando, mas que isso pode ser um start para você aprender, para sim. você buscar, né? Sim. Eu aprendo com histórias, né, e sem hipocrisia. Tem vezes que a gente olha: "Uau, que legal, já encaminhou", mas eu aprendo muito com histórias das pessoas que já alcançaram. E eu sou muito atento com aquilo que eu aprendo pessoalmente, ou até mesmo nas redes sociais, ou em uma imersão. O pastor Bruno fala com uma certa frequência, de respeitar os estágios, e não tem como começar grande, né, quem começa grande é Monstro. monstro. Então a gente vai respeitando isso, e eu sou um observador. É importante a gente olhar a história das pessoas para que a gente aprenda com a história, né, porque houve muito desgaste. Eu acredito que o pastor hoje, para a glória de Deus, é um pastor bem-sucedido aqui na cidade de Florianópolis, mas passou por estágios que geraram desgaste, talvez lágrimas, mas então eu não quero chegar aonde o pastor Bruno chegou,
sem respeitar o processo e entender que eu passarei por um processo. E também tenho um entendimento que eu posso ser bem-sucedido com uma igreja na realidade e na cultura que hoje o Senhor me proporciona, mas sabendo que uma igreja saudável ela cresce. Então eu tenho essa mentalidade. Eu dificilmente vou estacionar a minha mente pensando que vai chegar em um nível que está bom. Ah, não, agora eu cheguei num nível, em um número de igreja, em um padrão estrutural e agora está bom. Eu acredito que a igreja ela nunca vai parar de crescer. Então talvez eu chegue a um estágio que eu entenda que chegou a fase de encaminhar pessoas, talvez encaminhar até líderes de novas igrejas, mas a questão de estacionar não vou chegar. Mas hoje eu estou dando os primeiros passos, precisa ter resistência, precisa ter resiliência, é importante, porque é interessante nós participarmos de um podcast, e aqui o pastor Bruno, vocês entrevistam pessoas com tanta bagagem como o pastor Bruno, o Júnior Galvão, que esteve aqui, eu acredito que tenha sido a última gravação, com uma bagagem, eu assisti, e ele falando que o resultado tem relação com sementes, e a semente ela é pequena, nós colocamos debaixo da terra, nem vemos, mas nem enxergamos, e a gente precisa esperar as estações, esperar a chuva, o sol, e isso precisa ter muita paciência e resiliência. Então, com certeza a gente olha, mas como referência, não querendo ter o que as outras pessoas já conquistaram, né. Eu participei da imersão que o pastor Bruno ministrou, e ele falou algumas coisas que me marcaram. Eu anotei muitos tópicos, né, e isso da comparação foi uma das coisas que eu anotei pra gente não ficar comparando, pra não nos machucarmos, né. "Ah, mas olha só como os pastores ali estão, olha como eles são". Não, essa é a realidade dele, custou para ele chegar ali, hoje eu estou na minha realidade trabalhando e o Senhor vai me levar onde ele E quer. a identidade eu acho que demanda muito sobre o resultado que o pastor vai ter, porque a gente entender a nossa identidade, entender para que fomos chamados, isso aí vai resolver muito o nosso coração. Porque toda crise de identidade vai querer eu achar que o outro é melhor, que o outro é mais rápido e comigo é mais devagar. Eu falei essa semana eu ministrei sobre a corrida da fé, que eu comecei a correr, e aí eu quero já incentivar todo pastor a praticar exercício físico. E eu falei que a vida ministerial, ela não é um tiro de 100 metros, ela é uma maratona. E o preparo é diferente. O tiro de 100 metros acaba em 20 segundos, um tiro de 100 metros. Uma maratona leva 3 horas, 4 horas para você percorrer ela. Sim. Então, qual que é o problema? É que às vezes a gente quer o Deus do tiro rápido. A gente quer o Deus dos 100 metros, só que a caminhada com Deus, às vezes, vai ser uma maratona, mas porque a gente quer o Deus do tiro rápido, então hoje tem crente que vai na igreja e vai na cartomante, vai na igreja e assiste horóscopo, vai na igreja: "Ah, não, mas eu não vou nada em espírita", mas tem o profeta de estimação dele, porque ele quer o Deus do tiro rápido, né. Sim. E ele não quer o Deus da maratona que vai fazer você ter dor, se preparar, matar a tua carne, para você então passar a linha de chegada, né. Só que ainda falando e voltando a esse assunto, pra quem corre, quem corre uma maratona, o importante nem sempre é chegar em primeiro, o importante é chegar. E na vida ministerial, pastoral, a gente precisa ter isso, que Deus não está preocupado com o nosso tempo, Deus quer que a gente viva, Deus quer que a gente chegue. Até porque dentro da corrida, cada corredor vai ter um ritmo, um pace, uma passada. Só que o que que isso tem a ver comigo, Bruno? É porque Deus tem um tempo para cada um. Para Moisés foi com 80 anos, para Jesus foi aos 30 anos, para Samuel foi ainda criança. E se a gente fica se comparando com o tempo, quando a gente fica triste, porque a gente não vai entender a nossa identidade e o propósito de Deus específico para as nossas vidas, né. Uau. Exatamente. Ontem a gente teve um tempo com a pastora tem um grupo de mulheres, né, que ela faz uma mentoria da tríade, né, corpo, alma, espírito, é muito legal porque a gente vai tendo um alinhamento, e ontem após a mentoria eu tive um momento de reflexão. Eu falei: "Deus, não é possível que eu vivi até aqui, né, para não nada". Eu tinha um trabalho, né, enfim, tinha uma profissão, e aí Deus me fez pensar, né, em como a gente usa tudo que a gente viveu para que a gente trabalhe na obra dele, né. Sim. Então a gente comentou, o pastor tem um trabalho
secular e tem uma vida que todos temos, né, uma vida fora da igreja, e ali existe uma troca, a gente leva a informação de dentro para fora e de fora para dentro, né. Sim. Como é que o senhor lida hoje? O senhor tem uma rotina com pessoas de fora que o senhor, porque o pastor fala assim: "Ah, eu sou um pastor à paisana". Ótimo. É, porque ele tem assim, tem essa vivência, né. Sim. Então como que é para o senhor hoje? O senhor hoje lá fora, o pastor Diego lá fora também é um pastor à paisana, tem os amigos, libera uma palavra disfarçada, como é que o senhor tem Eu essa acho que ela está relação? perguntando no sentido para ficar mais Aham. clara a pergunta, quando ela fala que eu sou um pastor à paisana, é porque, cara, eu tenho a galera que eu corro, Sim. tenho a galera do CrossFit, Igreja, é. eu tenho uma vida social normal como qualquer ser humano, né. Ser pastor é minha vocação, é meu chamado, mas eu também sou o Bruno em vários lugares, né. Só que como o Bruno eu consigo transmitir Jesus e todo mundo que eu ando na corrida do CrossFit estão tudo na igreja, entendeu. Sim. Estão tudo os que não veem respeito, mas a maioria são uns 6, 7 gente que já foi para encontro com Deus e tal, porque eu não tenho como deixar de ser quem eu sou, Sim. mas ao mesmo tempo lá eu sou só o Bruno, cara, o Bruno evangélico, o Bruno com caráter e não o pastor E desse. isso é importante de ser dito, né, porque talvez muitos pastores sentem esse peso, essa Ou responsabilidade, essa até tem coisa. um preconceito na cabeça. Exatamente, Sim. exatamente. Tem um pastor muito famoso, talvez vocês vão recordar, que ele dizia: "Pregue o evangelho e, se necessário, use a Bíblia", né. Uhum. Eu não sei de fato se é um pastor, já ouvi que foi uma outra pessoa religiosa, mas enfim, isso faz sentido, né, estarmos em alguns ambientes e sermos, quem Cristo, deseja que sejamos, né. A palavra de Deus diz em Mateus 5,16: "Assim brilhe a luz de vocês, para que os homens vejam e assim glorifiquem o Pai". Então a gente precisa, transmitir a luz que não é própria, mas é a luz que o Senhor colocou em nós, com a alegria, com a plenitude que o Senhor ele vai nos dando. E algo que chama a atenção das pessoas, eu tenho os colegas de trabalho, né, porque hoje as pessoas elas têm muita dificuldade, ou na verdade não é de agora, isso já tem um tempo, têm dificuldade de lidar com os problemas e acabam buscando recursos. E quando eu tenho a oportunidade de falar, de evangelizar, eu gosto de dizer isso, que as tempestades elas são inevitáveis. Então o que não importa, o que importa é se Jesus está na embarcação. Não importa a força do vento, a fúria do mar, não importa a fúria da chuva, o que importa é se Jesus está na embarcação. Então, sempre que eu tenho a possibilidade com os colegas de trabalho fazendo um transporte, eu abençoo também os pacientes, né. Ontem, o último transporte que eu fui fazer foi de uma criança de 2 anos e meio, a idade exata da minha filha. E uma criança que estava passando por algumas crises convulsivas, né, então eu vi o desespero, a tristeza da mãe, então eu tive a oportunidade ali, Suelen, de abençoar aquela criança, abençoar a mãe, dar uma palavra de encorajamento em nome de Jesus. Então nós temos sempre a oportunidade de brilhar aquela luz que o Senhor colocou em nossos corações. Tem pessoas que fazem isso com mais praticidade, são mais descolados, são mais acelerados, são mais sanguíneos, pastor Bruno é uma dessas pessoas, e tem aquelas pessoas que com um perfil mais, melancólico, Calmo. talvez mais calmo, mais fleumático, conseguem brilhar. Mas eu consigo ter uma vida social fora a minha rotina da igreja, né, tenho amigos também que não são cristãos. Hoje eu parei um pouco de jogar futebol, mas eu gosto de fazer uma corrida, alguma atividade, a gente acaba se aproximando das pessoas, e nós só teremos a oportunidade de evangelizar se nós estivermos perto de pessoas que não, seguem, não professam a mesma fé que nós atualmente. Eu descobri isso, o prazer, né, que tem se perdido, né, de falar para Jesus como uma pessoa e não como um pastor, porque, sei lá, por s eu tô pastoreando há 7 anos, por 4 anos eu falo: "Gente, evangeliza o povo, vamos evangelizar". Só que eu, como pastor, eu só estava com o crente. Sim. Então, de 3 anos pra cá, eu pude ver, sei lá, inúmeras pessoas, Rodrigo, Fabão, Kênio, Isa, mãe da Isa, Cauana, pessoas que treinam comigo, que de fato estão indo na Uau. igreja. Alguns num contato, aquela ida mais 2 vezes no mês, Sim, quinzenal, sim. outros já todos os domingos. Então a gente pode ver a evolução e como é prazeroso você poder convidar alguém
Cara, tipo, não é nem convidar, mas é tipo assim, você ser um cristão a ponto das pessoas quererem: "Tá, mas onde é que é? Não vai me convidar?". "Ah, cara, é ali, se tu quer ir, vamos", sabe. Então, Legal. isso é muito legal. Sim. Mas, pastor Diego, nós estamos chegando na reta final desse podcast e eu queria, antes da Suelen botar alguma colocação dela ainda, mas eu queria perguntar para você, se você pudesse dar um conselho para um pastor que está começando agora, vai implantar agora, vai assumir uma congregação agora, que conselho você daria, pastor Diego? Nós vamos encarar muitos desafios, a gente vai encarar, muitos problemas, mas o que vai causar um impacto, que vai solucionar isso, é a forma que nós vamos reagir aos problemas, que eles são inevitáveis, mas a maneira que nós vamos reagir. Eu vou citar um exemplo da minha realidade. Quando assumimos a nossa igreja, haviam poucos casais, pouquíssimos casais. Só o marido ia ou só a esposa ia, alguns casos de pessoas que não eram casadas legalmente, servindo em algum departamento. Nós sempre tentando, seguir as instruções bíblicas, a gente busca fazer tudo que o Senhor nos orienta. Então, os problemas são inevitáveis. O que nós pensamos, e foi um insight que eu tive lá no Square, é trabalhar com casais de maneira efetiva, para trazer o marido, para conscientizá-lo conforme as escrituras. Então, o problema ele vai estar lá. O que nós podemos fazer é reagir da maneira certa. Hoje nós já realizamos a primeira imersão que se chama Mais Que Juntos, para casais, para a gente orientar, fomentar as famílias, os casais, para que eles tenham instrução bíblica, instrução espiritual, também emocional e prática, né, para o dia a dia, para que eles se encaminhem para o resultado que todos nós queremos, que é alegria, plenitude e gerar essa questão familiar dentro da igreja. Então nós já estamos tendo resultados de algo que era negativo atualmente, porque nós estamos reagindo dessa forma a um problema. A questão musical, que é desafiador e todo pastor quer uma música bem legal, um louvor, uma adoração bem profunda e com muita técnica, com muita qualidade, com muito zelo. Hoje nós estamos formando novos, crianças que se tornarão os nossos músicos, então precisa ter resiliência, precisa ter paciência, os problemas são inevitáveis, mas nós precisamos, ir de encontro ao problema para resolver, e não apenas ficar recuando, e não apenas ficar pensando como um dia isso vai acontecer. Nós precisamos encarar o problema e resolver o problema. Vai gerar tempo, vai custar tempo, ter famílias, ter mais casais trabalhando, servindo na igreja, vai custar tempo ter, que investir nas crianças hoje para nós termos um ministério de louvor, mas é isso que o Senhor espera de nós. Ele chamou Abraão, deu um propósito a Abraão e ele precisou esperar muitos anos e outros heróis da fé precisaram esperar muito. Então precisa ter resiliência, ouvir o comando do Senhor e ter fé para obedecer diariamente aquilo que o Senhor nos pede. Bem, Top. uma É. colocação? A colocação é que a gente está sentado numa mesa onde tem 2 homens de Deus que respeitam, né, as instruções divinas e que se preocupam com o legado. O pastor Bruno fala muito disso. Hoje a gente entende, né, que a chamada é nossa, mas o ministério é para os outros, né, e para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para outros filhos, né. Então eu acho que isso é muito importante, essa resiliência, essa paciência, essa clareza no que está sendo proposto da parte de Deus, né. E eu sou muito grata de estar sentada com vocês. Amém. Eu aposto que quem está em casa, né, sendo pastor, líder, líder de uma empresa, vai ser muito abençoado com tudo que foi falado aqui. Então eu já vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. A gente vai deixar aqui na descrição o Instagram do pastor Diego, do pastor Bruno, vocês já acessam. O pastor Bruno é bem ativo nas redes sociais, isso é muito legal, porque a gente, né, fica ali sendo abastecido toda semana e que você possa desfrutar, já curte, comenta, compartilha, porque essa bênção pode chegar numa pessoa que está precisando, né, que está na realidade do pastor Diego, talvez você já está com uma igreja há mais tempo, mas pessoas que estão implantando ou querendo, assumir uma igreja, eu acho que você vai ser bem abençoado. Essas são as minhas considerações finais, pastor. Então é isso aí, muito obrigado, pastor Diego, por disponibilizar teu tempo e estar aqui, Eu que agradeço. para abençoar. Deus abençoe teu ministério, tua igreja aqui em Jurerê, em Florianópolis, para quem não conhece, que você possa, ser uma voz de Deus nesse lugar Amém. também. Obrigado, Suelen, obrigado você que está em casa, que Deus te abençoe. Não esquece de jogar esse link em todos os grupos que existir no teu WhatsApp, para que o máximo
de pessoas possam ser abençoados. Deus te abençoe, até a próxima.